Vamos abrir a palavra do Senhor. O culto hoje, eu acredito que tudo que Deus tinha que falar, Ele já falou. E agora Ele vai coroar apenas com alguns pontos, porque tivemos o ministério missionário dos Gideões, tivemos o momento missionário, tivemos agora o testemunho de célula. E agora, para coroar a palavra do Senhor nesta noite, vamos abrir no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Quero compartilhar com os irmãos. Nós estamos nessa série, Minha Igreja tem células, Minha Igreja multiplica. Ou Minha Igreja tem pequenos grupos, Minha Igreja multiplica. E eu perguntei a Deus por onde começar. E Deus me deu a seguinte ordem: comece fazendo com que o povo ouça a palavra de despertamento por paixão por almas perdidas. Então, este domingo, pela manhã, nós falamos sobre paixão pelas almas perdidas. E à noite, nós vamos terminar este assunto, paixão pelas almas perdidas. Domingo que vem nós vamos caminhar e aos poucos a visão vai ficando clara para a igreja do que se trata o ministério nos seus detalhes, a fim de que nós possamos, principalmente o ano que vem, caminharmos com tudo em direção a esses pequenos grupos que não é G12, mas que são grupos de compartilhamento da fé cristã. O texto em Efésios capítulo 2, versículo 10, antes de lermos, vejam a situação. O apóstolo Paulo implantou esta igreja que está em Éfeso, com Áquila e Priscila, João, o discípulo João, também, e Timóteo. Era uma igreja abençoada, mas que tinha muitos problemas, principalmente porque esta igreja estava situada perto do templo da deusa Diana. Era uma igreja de muito sincretismo, era uma igreja de muito falatório, era uma igreja que havia muita divisão. E o apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Efésios, e ele vai escrever com um único objetivo: de fazer com que aquela igreja entenda o que é ser igreja. Qual é o objetivo maior da igreja? Como se preserva uma igreja? Como se permanece sendo igreja e não tornando a igreja num clube ou tornando a igreja em alguma instituição? Porque só há duas instituições divinas: a família e a igreja. E a igreja não pode ser humana, ela precisa ser principalmente uma instituição divina, em que o cabeça é Jesus Cristo. Então, neste contexto, no capítulo 2, versículo 10, Paulo escreve: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vou ler novamente: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que Deus abençoe a sua palavra, amém. Uma das grandes surpresas que eu tenho como pastor é quando eu percebo, ao conversar com crentes, cristãos professos, sobre o propósito de vida deles, descubro que, na maioria das vezes, eles não têm um propósito para viverem. Se você conversar com um muçulmano, se você conversar com alguns adeptos de algumas seitas e perguntar objetivamente qual é o propósito da vida de cada uma daquelas pessoas, elas não temerão em falar de maneira clara qual é o objetivo para o qual elas vieram ao mundo. Mas esta mesma convicção, ao passar dos anos, tem se perdido no meio da igreja de Cristo Jesus.
Muitos pensam que o único propósito para as suas vidas é a santificação. Outras pessoas pensam que o único propósito para as suas vidas é o estudo da palavra de Deus. Outras pessoas acham que o único propósito para as suas vidas é a oração. Outros acham que é a comunhão. Outros acham que é vir à casa do Senhor para uma espécie de entretenimento gospel, onde vai sair daqui mais aliviado, vai sair daqui mais zen, vai sair daqui mais pronto para enfrentar a vida que começa amanhã. E na verdade isso tem causado um desastre na igreja de Cristo e na sua missão. Porque se a igreja não sabe o porquê dela existir, se eu como cristão não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, então eu não chego e não chegarei a lugar nenhum. Os verdadeiros cristãos são criados segundo o texto do apóstolo Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, para toda boa obra, ou no plural, para todas as boas obras. A igreja de Cristo foi criada com este objetivo. Fomos criados para o louvor da glória de Deus, que é sinônimo. Fomos criados para as boas obras. As boas obras do texto que nós estamos acabando de ler tem a ver com o início do versículo. Fomos criados em Cristo Jesus. A palavra criados é vivificados. O apóstolo Paulo está dizendo: ora, nós nos tornamos vivos novamente, porque estávamos mortos no pecado, estávamos embrenhados nas trevas e as trevas em nós. E agora Cristo nos vivificou, Cristo nos tornou vivos dentre os mortos, pelo novo nascimento, assim como Jesus falou a Nicodemos, que conhecia muito de Bíblia, mas ainda não tinha experimentado o novo nascimento. Uma pessoa religiosa jamais vai entender o que significa ser vivificado por Cristo. Porque a palavra de Deus diz que uma pessoa só pode entender as coisas espirituais se o espiritual estiver nela. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, mas ele nem mesmo pode saber, porque só discerne as coisas espirituais quem é espiritual. Somente aqueles que foram verdadeiramente nascidos por Deus, somente verdadeiramente aqueles que foram vivificados em Cristo Jesus, que nasceram de novo pela graça de Deus, mediante o arrependimento e fé do próprio Deus, podem entender esta palavra do apóstolo Paulo: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Pois somos a sua obra, criada em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Qual é o propósito da vida de cada um de nós? Realizarmos boas obras. Quais são as boas obras que devemos realizar? E aqui temos que tomar cuidado, que o apóstolo Paulo não está pensando em você dar um abrigo para um necessitado, uma esmola na esquina, dar um prato de comida ou até mesmo um copo d'água. Não. O apóstolo Paulo está trabalhando com uma igreja que está no meio de uma pluralidade religiosa, que está perdendo adeptos, que está precisando de novos membros, que está numa batalha, numa guerra tão imensa no meio dos demônios daquela cidade. E o apóstolo Paulo caminha a sua carta, e ele vai nos mostrar no capítulo 4, versículo 12, algo interessante, que vai definir quais são as boas obras que somos e por elas devemos realizar no dia a dia. Ele disse: e ele deu a alguns
apóstolos, e alguns profetas, e outros evangelistas, e outros pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Porque Deus deu estas pessoas, Deus deu para o aperfeiçoamento do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem são os santos? Os santos são os vivificados em Cristo, os salvos em Cristo Jesus. E qual é a obra do ministério? É fazer o aumentar do corpo. O versículo 16 diz: cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: ora, vocês foram nascidos em Cristo, e agora há um propósito sobre todo propósito. Vocês precisam fazer boas obras, e Deus mesmo deu pessoas para capacitar vocês. E estas pessoas que foram dadas, elas foram dadas com um único objetivo: para ampliar o ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação é ganhar almas para Jesus. Por isso que o propósito maior de uma igreja, quando a gente fala para o louvor da glória de Deus, a gente está falando que esta igreja só pode alcançar isto se ela pregar o evangelho, se ela salvar almas em Cristo Jesus, se as pessoas entenderem o propósito da igreja e forem ao cabeça da igreja, que é Jesus, e o próprio Jesus salvá-las. É por isso que Jesus, pensando no ministério, ele deixou, e a comissão, a grande comissão, estão presentes nos 4 evangelhos. A grande comissão que diz para irmos e pregarmos o evangelho e batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós somos criados, esta igreja foi criada não para o conforto dos crentes em primeiro lugar, não para a nossa comunhão em primeiro lugar, não para ouvirmos uma boa música em primeiro lugar. Tudo isso, sem dúvida alguma, faz parte do evangelho de Deus e da abrangência santa deste evangelho. Mas o principal objetivo: nós somos criados para salvar, ganharmos almas para Jesus. Ganhar almas para Jesus é o grande objetivo do cristão. Já pensou se cada um que está aqui ganhasse uma alma para Jesus? Como esta igreja estaria hoje? Como o mundo estaria hoje? Como o inferno estaria hoje? Estaríamos tirando pessoas do inferno e trazendo em nome de Jesus para o coração de Deus. Portanto, uma igreja que quer ser nova na sua metodologia, uma igreja que precisa ser bíblica, ela precisa empenhar todos os seus esforços, toda a sua mente, todo o seu trabalho, toda a sua compassividade, ser incansável em todo o seu esforço para ganhar almas para Jesus. Não importa o que eu gosto, não importa o que você gosta, importa aquilo que é feito e que vai atingir o coração daquele que, se morrer hoje, ele entrará no inferno e Deus cobrará, das nossas vidas, o sangue daquela pessoa. Sem dúvida alguma, é uma tarefa santa e que requer lágrimas e oração, trabalho. Sermos incansáveis em nosso esforço, muito esforço, porque nós somos a sua obra, criada em Cristo Jesus para toda boa obra. Portanto, saiamos das faculdades e shoppings, pelas ruas da cidade, em cada lar, e vamos pregar aos pecadores perdidos. Vamos ser, entre aspas, os loucos do evangelho, aqueles que não temem em levantar a sua voz e testemunhar e dizer em alto e bom som, num grande brado, num grande
palavra de exaltação ao nosso Cristo, que as pessoas precisam de Jesus, e você com certeza poderá ser perseguido, você poderá ser injuriado, você poderá ser afastado dos que você gosta, mas a palavra de Deus diz em Mateus 5, 10, 12, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por causa da minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Outro dia uma pessoa estava falando para mim assim: pastor, eu sou bem-aventurada porque eu estou sendo perseguida. Eu falei: está sendo perseguida por quê? Ah, é por causa de um problema no trabalho que eu estou tendo, e a Bíblia diz que eu sou bem-aventurado, eu sou feliz quando eu sou perseguido. Eu falei: não, você não é feliz não, você é infeliz, está sendo perseguido no trabalho. A Bíblia, esse versículo não é para isso não, você está tirando fora do contexto. O texto está dizendo assim: bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa de Jesus. Quando você, por causa de Jesus, não vai num happy hour, quando você não dorme com a tua chefe ou com o teu chefe para ganhar uma promoção, quando você não aceita propina e todos sabem que você é crente, pela tua postura e caráter cristão, bem-aventurado é você. Você poderá não ter uma grande mansão, mas você vai ser feliz, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurados são aqueles que sofrerem calúnia por amor a Ele, porque serão felizes, porque deles o Senhor vai cuidar e vai recompensar. Não diz na terra, mas diz que vai recompensar nos céus. Portanto, resgatar o que está perecendo, tirar pessoas que estão sob a pena do pecado e da sepultura, chorar sobre eles, levantar os caídos, dizer que Jesus é poderoso para salvar, é a nossa tarefa. A tarefa nossa é falar de Jesus na faculdade, aos amigos. Estamos com esse projeto, com essa maneira de ser igreja, e entendemos que Deus vai nos levando para pequenos grupos, porque juntos somos melhores, juntos podemos falar mais sobre as experiências com Jesus. Mas isso não tira a realidade e não tira o compromisso pessoal de cada um na sua profissão, no lugar aonde está, a começar da sua casa, ser um arauto de Deus, uma carta aberta de Jesus, com uma boa escrita, para que todos possam ler o Evangelho que traz salvação, que não está em Buda, que não está em Alá, que não está em Allan Kardec, que não está no Papa, que não está no Pastor Fernando, que não está em nenhuma religião, mas está naquele que deu a sua vida e morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e o nome dele está sobre todo nome, porque o nome dele foi escrito com sangue: Jesus Cristo, o Nazareno. A Ele a glória, a Ele a honra. Nossa missão é comunicar, e a missão de Jesus é salvar. Nós não salvamos ninguém, nós comunicamos e Ele salva. Salvar é coisa divina. E eu quero terminar minha palavra nesta noite. Você tem paixão pelas almas? Você já chorou por alguém que está perdido? Teu coração e a tua mente se lembra de alguém que está hoje indo a passos largos para o inferno? Se morrer hoje um parente seu, um amigo seu, você tem essa consciência que você fez tudo o que podia para levar o Evangelho de Deus? Ou você é daqueles crentes que tanto faz e tanto fez? O importante é eu cuidar da minha vida, o restante não importa. Um pastor amigo meu, foi meu professor, ele disse uma coisa interessante: quando a igreja começa a dar muitos problemas, que não é o nosso caso, graças a Deus, estamos vivendo um tempo bom, que Deus preserve. Mas quando a igreja começa a dar muitos problemas, quando há muita encrenca no meio da igreja, é que esta igreja alcançou um nível alto de colesterol.
ela comeu muito da palavra, ela comeu muito do doce que é a palavra, ela comeu muito do mel que é a palavra, mas ela não fez os exercícios que precisava fazer para queimar caloria. Então a solução para uma igreja problemática, a solução para uma igreja que está em crise, a solução sempre será voltar esta igreja para o mundo, voltar esta igreja para a razão de ser dela, salvar as pessoas que estão perdidas. Na Bolívia há uma igreja muito interessante. Os bancos são voltados para a rua, e o pastor fica no meio dos bancos, assim, falando. E ela é voltada para a rua. Ao invés de ser voltada para dentro, ela é voltada para fora. E ela foi construída com essa concepção. Não vamos nos esquecer que a igreja não é um lugar de conforto. A igreja não é um lugar para ficarmos a berços, não é, plácidos. A igreja é um lugar para aprendermos ferramentas a fim de irmos ao mundo e buscar a pessoa que precisa de Jesus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ganhar muito dinheiro se o teu pai for para o inferno, se a tua mãe for para o inferno, se os teus irmãos forem para o inferno? Arregace a manga, meu irmão, lute com toda a tua força, com todo o teu clamor. Acredite que o Senhor já está naquela semeadura, e basta você levantar a tua voz. Se você tiver paixão, tudo isso que nós estamos fazendo aqui vai para frente. Agora não adianta, poderá ser o maior método que a igreja instituir, mas se o crente for um crente acomodado, que só quer vir aqui para ouvir um bom coral, uma boa música, uma boa mensagem, de nada vai adiantar. Estamos perdendo tempo. É melhor fecharmos e transformarmos isso num salão de festa que vai dar muito mais dinheiro. Mas se nós tivermos o sangue pulsando, se o nosso coração palpitar, se cada artéria da nossa vida, do nosso corpo, estiver voltada para ganhar almas, se a nossa oração for eu me ajoelhar diante de Deus e dizer: Senhor, dá-me almas, senão eu morrerei. Você acha que o Senhor recusará esta oração que você fizer com os teus lábios? Não, porque você nem precisa falar: seja feita a tua vontade, porque nós sabemos que esta é a perfeita vontade do Pai. Nós nos perdemos em muitas coisas, irmãos, em muitas picuinhas, em muitos milindres, e está na hora da igreja de Cristo arregaçar a manga e deixar de olhar para o umbigo dela e olhar para esse mundo, porque isso que vocês têm aqui, isso que nós temos aqui, que não é um céu, que não é perfeito, eles lá fora não têm nada. Testemunho aqui da irmã, para terminar. Ela disse quantos anos? 20 anos que a vida foi para trás. 20 anos perdidos. Graças a Deus que Deus multiplica agora os anos, né? Na presença dele. 20 anos perdidos. É muita tristeza, não é? A gente vê pessoas. Quando eu cheguei aqui, me levaram no Pátio Brasil, e a pessoa que me levou no Pátio Brasil, a primeira coisa que falou para mim não foi a beleza do shopping, mas ele disse: aqui se reúne todas as tribos, não é, urbanas de Brasília. E pastor, o senhor está vendo aquele último andar todo de vidro, todo de proteção? Falei: estou. É porque aqui se dá muito suicídio. Os jovens sobem e caem de cima. Então o shopping teve que fazer um anteparo para inibir as pessoas que vêm neste shopping para se jogarem abaixo. O que leva uma pessoa a ir a um shopping e pular do terceiro andar? O completo desespero de uma alma que não sabe que há esperança pelo sangue de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu quero que você pense em alguém, hoje só em uma pessoa, que você gostaria de vê-la salva.
Uma pessoa. Eu vou pensar no meu primo, Ricardo. E você vai começar a orar por essa pessoa. E essa semana você vai fazer um jejum de um dia. Um jejum de 6 horas da manhã a meio-dia, se você não tem problema de saúde, ou de meio-dia às 6, ou de 6 à meia-noite. Deus é que vai falar com você. Você vai dedicar um dia, um jejum por essa pessoa. O jejum é uma prática que nós não praticamos com frequência, mas uma prática poderosa na batalha espiritual. Enquanto os instrumentos estão tocando, eu quero que você coloque no teu coração o propósito de fazer esse jejum por esta pessoa. E a sua oração vai ser: Senhor, eu dedico esse meu jejum à salvação desta pessoa. E depois do jejum, semana que vem, na outra semana, eu sei que Deus vai lhe dar uma oportunidade, porque Deus vai preparar a terra para você falar do seu evangelho. Quem sabe a hora chegou e esta pessoa vai vir para os céus. Quem sabe essa pessoa que você está lutando há tantos anos não aceitará Jesus como Senhor e Salvador, e naquele grande dia, ao seu lado, ela vai ressurgir com o corpo transformado, e o Senhor dos altos céus vai recebê-la com você, e vocês dois vão entrar nos céus. A sua família vai entrar nos céus, e você vai com a sua família gozar as mansões celestiais por toda a eternidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós não cremos em métodos, nós cremos em Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós não cremos em nós mesmos, nós cremos em Jesus. E nós queremos fazer a boa obra, anunciar a este Jesus às pessoas que estão perdidas, que não têm paz, que hoje não conseguem dormir porque veem vultos por todos os lados, porque a sua cabeça é um tormento diário. Nem o mais profundo dos remédios, os mais fortes remédios consegue mudar a sua trajetória, porque é muita infelicidade. E nós queremos, Senhor, que os nossos sejam salvos, e no que depender de nós, possamos abrir os nossos lábios e com paixão, falarmos daquilo, não que aprendemos em teoria, mas falarmos daquilo que experimentamos no dia em que levantamos as nossas mãos e dizemos: eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E pessoas possam levantar as suas mãos, anjos cantando nos céus, e a terra toda se regozijando por um pecador que estava perdido, que iria arder com a sua alma eternamente no fogo do inferno, e vai gozar das mansões celestiais eternamente, porque o seu nome foi escrito por sangue no livro da vida. Eu quero terminar esta oração. Quem sabe nesta noite aqui há pessoas que ainda não se decidiram a Jesus. Eu não conheço todos que estão aqui, nem na internet quem está me vendo. Eu quero lhe dizer que as pessoas podem se interessar por você por muitas coisas, mas Jesus só tem interesse a tua alma. A tua alma vale mais do que todos os tesouros do mundo. Entrega a tua alma a Jesus. Entrega a tua alma a Jesus. Não à religião, não ao pastor, não à placa da igreja, mas entrega a tua alma a Jesus. Confia nele e ele tudo fará. Buscai primeiro o reino de Deus, que é Jesus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Há alguém que quer entregar a sua alma a Jesus? Todos orando. Levante a mão. Quem quer entregar a sua alma a Jesus? Há alguém nesta noite? Há alguém? Todos aqui têm certeza que se morrerem daqui a alguns minutos,
vão entrar nos céus? Quem não tem esta certeza precisa entregar a sua alma a Jesus, porque só Ele dá a certeza de salvação. Há alguém? Levante a mão. Há alguém em nosso meio? Não há. Não há. É por isso que nós precisamos de células nas casas, porque muita gente que precisa de Jesus não vem a um templo como este, porque tem medo, tem receio de parecer crente e não gosta de entrar, mas na casa vai. E é lá na casa que a gente vai e a gente anuncia que Jesus é a esperança. Pai, entregamos essa palavra. Eu sei que não é a minha palavra que vai fazer diferença. Há um poder sobrenatural que é o teu Espírito neste momento, e que o Senhor vai despertando aqui todos os crentes desta igreja, todos nós, e que o nosso viver seja para ganhar pessoas para Cristo. Ao pararmos no posto de gasolina, entregarmos um folheto. Ao pararmos no farol, entregarmos um folheto. Senhor Deus, no nosso lugar de trabalho, uma palavra, ou se puder um culto, ou se puder fazer alguma coisa. Senhor, dá-nos paixão e aproveitemos as oportunidades enquanto é dia, e nos prepare agora para a ceia do Senhor, terminando este culto e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém.